Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Agora é oficial, eu estou gravando. Eu sou a professora Karina Rossetti, sou arquiteta urbanista, professora aqui do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e ministro a disciplina de computação gráfica. Olha, a Heloísa ali tá em dupla ali, ó. Cuidado, gente! Olha, isolamento social. E aí esse semestre agora, em 2020/1, né? Um 2020/1 meio teórico, mas estamos aqui, né? Irei ministrar essa disciplina de computação gráfica 1 junto com vocês. Então, o planejamento para hoje, como eu coloquei lá no AVA, é a gente fazer a apresentação da disciplina, tirar as dúvidas. Então, a partir do momento que eu fizer a apresentação, eu vou abrir para vocês tirarem dúvidas, mas a gente tem o chat aberto aqui também. Então, só para a gente não ficar com a aula o tempo todo sendo interrompida, mesmo porque esse material que está gravado, vocês estão sendo gravados, hein? Cuidado, hein? Esse material ele vai ficar disponível para quem não estiver em condições de acompanhar a aula agora, né, de forma síncrona. Então, para não ficar também o conteúdo muito picado, né, eu vou primeiro fazer essa apresentação geral do conteúdo, tentar ser bem sucinta, mas à medida que forem surgindo algumas dúvidas, né, já podem colocar no chat lá as dúvidas de vocês, e aí depois que eu finalizar a apresentação de cada um desses módulos, desses intervalos, eu faço até uma pausa aqui na gravação, até para não ficar muito longa a aula, e depois eu faço uma edição, e aí já volto para a gente tirar essas dúvidas em cada parte, tá? Então, primeiro a gente vai falar sobre o planejamento da disciplina, depois a gente vai falar sobre os processos de registro educacional na Autodesk, baixar, instalar o software, e por último, a gente vai falar sobre a própria interface, né, de trabalho do AutoCAD 2021, que a gente vai estar trabalhando durante esse semestre. Ok? Até aqui, tranquilo, todos acompanhando, vocês estão me escutando bem? Ah, lembrei, eu tenho uma ferramenta que eu baixei aqui, que é muito interessante, para esses feedbacks de vocês. Então, às vezes, quando eu pergunto assim, pessoal, vocês estão ouvindo bem? Pessoal, eu estou indo rápido demais? Pessoal, vocês querem que eu vou mais devagar, né? Ou quando vocês quiserem fazer algum feedback comigo, tem uma ferramenta ali no Participantes. Vocês cliquem lá em Participantes, vai abrir a janelinha dos participantes. Opa, a Juliana está pedindo para entrar aqui. E ali embaixo vai ter uns iconezinhos. Yes, no, go slow, go fast. E aí tem algumas também para colocar joinha, ou tipo, não gostei, gostei. Bater palma, eu adoro, gente. Podem bater palma se vocês gostarem, tá? E a hora que vocês quiserem também um intervalo, porque a gente considera que, apesar de ser uma disciplina só de 2 horas, em condições de aula remota, a demanda por um intervalo, né, é um pouco maior, até mesmo que você fica o tempo todo olhando a tela, é exaustivo, é cansativo. Eu sou professora também de conforto ambiental, de iluminação, então eu sei muito bem os danos que uma exposição muito prolongada à tela de computador pode trazer. Então, a gente vai, à medida que vocês já começarem a sentir que o negócio está ficando cansativo e tal, vocês cliquem no Need a Break, que é um cafezinho, assim, ó, que a gente faz 5 minutinhos, tá bom, né? De intervalo para vocês levantarem, olharem pela janela, verem os pássaros que estão cantando pela janela de vocês, andar um pouquinho, levantar o bumbum da cadeira, tomar uma água ou um café, se alguém tiver cafeteira, porque não vai dar tempo de fazer um café, né? Enfim. Mas acredito que assim a gente pode funcionar de forma um pouco mais dinâmica, né? Não tem necessidade de vocês ficarem ligando o áudio, desligando o áudio, ou escrevendo no chat, porque às vezes no chat eu não vou conseguir acompanhar, beleza? Todos conseguiram, então? Se todos conseguiram ver o okzinho lá, o nosso feedback não verbal ali, cliquem no yes para eu ver se vocês aprenderam. Vai lá em participantes, yes. Aí, Daniela deu um yes.
Ali, quem mais? Júlia, João Vitor, Maria Luísa, Roberto, Tiago. Muito bem, pessoal. Tá todo mundo dando yes aqui, então tá todo mundo conseguindo. Ótimo. E aí, à medida que eu for fazendo algumas perguntas para vocês, por favor, usem, tá? Para eu ter pelo menos uma vaga sensação de que vocês estão aí do outro lado, tá? Não são só imagenzinhas no meu computador. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar compartilhando a minha tela. Vamos. Primeiro eu vou abrir o nosso AVA, só para eu mostrar. Vocês agora estão vendo meu compartilhamento de tela. Essa aqui é a nossa paginazinha lá no AVA. Vocês viram que eu já meio que preparei ela. E coloquei um olá, né? Uma boas-vindas, porque sou uma pessoa muito educada, né? E o nosso link da nossa sala aqui no Zoom. E aí coloquei um documento, que é importante que vocês baixem esse documento, que é, deixa eu pegar aqui, ó, uma ferramenta muito importante, né? Vocês conseguem ver? Minha caneta aqui, ó. Então, vocês precisam baixar esse cronograma das aulas, sobre esse cronograma que nós vamos falar na sequência, tá? Primeiro eu vou explicar sobre como vai ser os procedimentos nas nossas aulas, metodologicamente falando, no geral. Então, aqui tem esse cronograma, vocês baixem, porque aqui tem a descrição detalhada do conteúdo, da metodologia, das atividades que vocês vão fazer durante a semana e dos documentos que vocês vão ter, ou vídeos que vocês vão ter de suporte para essas atividades. Inclusive, na aula de hoje, eu já coloquei aqui, nossa aula introdutória, todos os materiais tutoriais, né, que eu vou estar mostrando agora no início da aula para vocês, logo que a gente já finalizar essa apresentação, que são as orientações da Autodesk para fazer o registro como estudante, caso, né, alguns alunos não tenham. E 2 vídeos, né, também fornecidos pela Autodesk, que são do YouTube, vocês podem ver a qualquer momento, eu coloquei aqui o link, e aí ele já conectou aqui no YouTube, sobre a fazer a conta e sobre também baixar o Autodesk. Aí eu coloquei uma observaçãozinha aqui muito importante, tá, gente? O AutoCAD que vocês vão baixar é a versão 2021 em inglês. Pelo amor de Deus, eu nem vou tirar dúvida se algum de vocês me aparecer com o AutoCAD em português, tá? Eu não quero nem saber. Se eu ver lá a telinha quando vocês compartilharem e ver assim alguma coisa que tem em português, eu volta lá, baixa o inglês, porque eu não sei mexer no de português, eu sinto muito. Eu já tentei nos semestres anteriores que a gente trabalhava com um laboratório, a gente não tinha escolhas quanto ao software, né, que estava instalado no laboratório. Estavam todos em português e eu penava, a gente perdia, assim, 5 minutos para tentar descobrir como que fazia o comando na versão em português. Então, esquece, tá, gente? Observem lá, vai ter a opção lá, AutoCAD, aí tem AutoCAD em 2021 em inglês, vai lá, baixa ele. Mas eu vou estar explicando depois, mais para frente, tá bom? E aí eu também coloquei um arquivo, olha, muito importante, tá passando despercebido aqui embaixo, tá vendo? Arquivo base unidade 1. Eu vou explicar, nós temos 3 unidades nessa disciplina, mas todas as atividades da unidade 1 vão ser desenvolvidas em cima desse arquivo base. É um arquivo DWG, que vai ser aberto dentro do AutoCAD, depois que vocês instalarem, caso não tenham instalado ainda. E vocês vão desenvolver durante a aula, entendeu? Mesmo durante a aula, as atividades. Eu vou dar um tempinho para, nas próximas aulas, quando a gente tiver já com os softwares todos instalados, todo mundo com a infraestrutura ideal, as aulas vocês vão poder desenvolver as atividades durante a aula, tá? Não, a ideia é que vocês não ocupem muito tempo fora do horário de aula para desenvolver as atividades de vocês. Então, é importante que vocês estejam com esse arquivo no seu computador. E, lógico, professora, eu tive um tempo ontem, eu já entrei no arquivo, já adiantei, eu tive uma dúvida. Legal. É muito legal se a gente conseguir fazer também esses feedbacks de tirar dúvidas específicas também durante a aula, que é um momento em que nós todos estamos reunidos aqui, e até um pode ajudar o outro, porque eu, particularmente, não sei
necessariamente tudo sobre a ferramenta do AutoCAD, né? E uma outra coisa também é que o arquivo ele está dividido nas aulas mesmo. Então, dentro do próprio arquivo, você tem o conteúdo da aula 1, da aula 2, da aula 3, da aula 4 e da aula 5, que são as 5 aulas da unidade 1. Tá tudo separadinho lá no arquivo, beleza? Então, aqui vocês têm acesso, tá no nosso AVA. Vamos começar, então, com o nosso plano de ensino. Essa nossa disciplina é uma disciplina de 30 horas, consequentemente, as nossas aulas, elas duram 2 horas, né? Eu, em uma aula normal, em um laboratório, a gente acaba usando essa primeira meia hora só para todo mundo conseguir ligar os computadores, né? Abrir o software, e às vezes ainda não dá tempo, porque dá problema nos computadores. Então, assim, é a primeira experiência que eu estou tendo com a aula remota, e eu, assim, estou animada, eu estou com expectativas de que a gente vai ser um pouco mais produtivo no espaço da aula, uma vez que vocês já estão no ambiente que vocês já estão familiarizados, que é o computador de vocês, na casa de vocês. A apresentação da disciplina aqui no AVA, eu vou ver se eu consigo abrir ela aqui impressa, que é melhor, né? Vocês ainda não, provavelmente não estão podendo visualizar o plano de ensino, porque ele está, deixa eu colocar isso aqui desse lado. Ele está ainda em análise pelo colegial. Então, mas eu vou apresentar aqui para vocês, mas pode ser que mude alguma coisinha aqui. Então, nós vamos desenvolver todas as aulas usando a ferramenta do CAD. Professora, eu não posso usar outra ferramenta mais para frente se eu quiser trabalhar com Revit? E se eu quiser trabalhar com um outro software de montagem de painel para apresentação como Corel ou Illustrator? Pode, não tem problema nenhum. Mas, especificamente para a atividade dessa disciplina, é obrigatório o uso do AutoCAD, uma vez que está especificado na ementa da disciplina a ferramenta, o software que a gente precisa utilizar, que é o AutoCAD. Então, assim, eu não vou obrigar vocês a desenvolver complementos do básico em outra ferramenta, de forma alguma. Mas o básico, que vocês vão ver que é os conteúdos específicos dos nossos trabalhos práticos, precisam obrigatoriamente ser desenvolvidos em AutoCAD. Tanto que vão ter algumas entregas parciais do conteúdo em DWG, que é o arquivo CAD mesmo de vocês. Então, é importante que vocês tomem esse cuidado de desenvolver todas as atividades básicas, é lógico. Eu quero fazer uma coisa além, que tem um recurso em tal software, eu já estou familiarizado. Tudo bem, não tem problema nenhum. Faz a base no CAD e complementa na outra ferramenta, sem problema nenhum. O nosso objetivo aqui é permitir que vocês desenvolvam a habilidade de visualização e de elaboração de desenhos técnicos, no caso de arquitetura, não somente de arquitetura, mas também desenhos de apresentação de projetos, utilizando o computador. É lógico que o AutoCAD é uma das ferramentas, dos softwares que a gente tem para desenvolver isso. Hoje a gente tem vários outros softwares da própria Autodesk que faz isso também. Então, a gente tem aqui um conteúdo programático. Eu vou dar uma passada, não vou ler conteúdo programático, porque nós vamos passar sobre ele lá no nosso cronograma, que vai ser um pouquinho mais efetivo. E vou falar sobre as nossas aulas, sobre a metodologia das nossas aulas. Então, as nossas aulas, elas têm conteúdo teórico, mais ou menos, né, teórico, porque é sobre a utilização de um software, né? Então, na prática, é um conteúdo teórico que explica a vocês como usar o software, né? Mas algumas questões de configuração de software, algumas questões de preparação do ambiente para o desenho arquitetônico, algumas dicas. Eu vou estar sempre montando vídeos paralelos que vocês vão poder assistir de forma assíncrona, e nas aulas específicas em que esse conteúdo será exigido, vai estar lá no nosso cronograma. Olha, essa aula você vai precisar de assistir tal vídeo. Então, vocês já vão saber que esse conteúdo precisa ser assistido antes da aula para que a gente possa desenvolver a atividade da aula. É muito importante, pessoal, que vocês acompanhem o cronograma, porque as atividades da aula só vão conseguir ocorrer durante a aula
se vocês tiverem esse conteúdo. Caso contrário, nós vamos perder um tempo na aula, ou vocês não vão poder usufruir do espaço da aula para desenvolver a atividade. É possível até concluir a atividade durante o horário da aula, e no final da aula você já encaminha lá no AVA para mim o resultado final. Então, são exercícios simples, sem muita complexidade, e que dá para otimizar o tempo de vocês, já que vocês têm muitas outras disciplinas fora da disciplina de computação gráfica, né? Então, não quero, o objetivo não é ocupar muito o tempo de vocês fora da aula. Por isso, assistam os vídeos, eles vão ser bem curtinhos, 5 minutos, no máximo, 10 minutinhos, um ou outro, que talvez precise de mais, mas eu acho muito improvável, porque agora eu estou muito craque em edição de vídeo, aí eu já vou cortando e vou deixando o negócio bem lapidadinho para vocês. Então, é bem rapidinho, estuda um pouquinho antes da aula, se puder dar uma olhada no software antes da aula também, para tirar as dúvidas daquele vídeo, para a gente chegar na aula e produzir. E eu já adiantei aqui, né, tem entregas, praticamente todas as aulas. Não nessa parte inicial, né, que é a parte da unidade 1, mas a partir da unidade 2 vocês têm entregas, todas as aulas. E essas entregas são feitas por meio do AVA. Eu vou abrir a atividade no AVA, vou dar um prazo, tem um prazo até alguns dias depois da aula, tá? Porque caso o aluno não tenha podido acompanhar a aula de forma síncrona, né? Então, eu abro um tempo, não é exatamente no dia. E aí o aluno pode tirar as dúvidas durante a aula e ter um tempinho para finalizar essas dúvidas e essas atividades para entregar lá no AVA. Nós vamos ter 2 trabalhos práticos, um com conteúdo da unidade 1 e outro com conteúdo da unidade 2. Desculpa. Um com conteúdo da unidade 2 e o outro com conteúdo da unidade 3. A unidade 1, ela não tem trabalho prático, porque ela é uma unidade de apresentação para vocês se familiarizarem com a ferramenta ainda, né? Desenvolverem algum tipo de habilidade com o software. Então, a partir da unidade 2, a gente já tem produção, e o resultado desse produto é a nota 1, e N1, e na unidade 3, que nós vamos trabalhar uma atividade já também ligada ao desenho ao projeto arquitetônico, mas a parte mais gráfica, de apresentação de projetos, né? Também vai desenvolver um trabalho, que é o trabalho N2, a nota 2. A nota final é a média desses 2 trabalhos, e como é uma disciplina prática, a gente considera que não tem como desenvolver uma prova final, né? Ela tem uma média 5 e não tem PF. Então, vocês precisam, pelo menos, tirar 5 para serem aprovados. Existe uma regrinha, eu vou deixar isso bem claro, porque é uma forma até de eu conseguir incentivá-los, essa é a melhor palavra para isso, a acompanhar a sequência cronológica das aulas e não se perder no prazo de entrega dos trabalhos. Então, todas as aulas têm entregas, e essas entregas, elas têm um peso, elas têm uma nota, inclusive a nota delas está já especificada no cronograma de vocês. O trabalho, ele só pode ser avaliado, o trabalho final, se pelo menos 50% dos requisitos exigidos nas entregas parciais forem atendidos. Além disso, também, só pode ser deixar de entregar uma única entrega parcial. Não, mesmo que esteja incompleta, eu sempre recomendo que vocês encaminhem a entrega parcial, porque somente uma será tolerada. Caso vocês deixem de entregar 2 entregas parciais, vocês são impedidos de entregar o trabalho final. O trabalho final não vai ser corrigido, se não for entregue pelo menos o total menos uma entrega parcial. Eu falo total menos uma porque o trabalho 1 tem uma quantidade diferente de entregas parciais que o trabalho 2. Então, assim, tomem muito cuidado. Ela não precisa ser entregue no dia da aula, ela tem um prazo para ser entregue. Vocês não precisam desenvolver necessariamente a atividade só durante a aula, não pude na aula, mas você pode fazer a entrega parcial, não tem problema. As aulas não serão contabilizadas como falta, caso vocês não estejam presentes aqui nessa aula síncrona,
mas eu vou registrar a participação de todos os alunos para acompanhamento mesmo interno. Muito importante para a gente saber quem estava nas aulas, quem estava acompanhando, mesmo porque se o aluno não está acompanhando as aulas e apresenta um tipo de dificuldade, a gente consegue identificar, ó, talvez se ele tiver participando das aulas de forma síncrona, ele consegue resolver esse problema. Ou aí ele está ali nas aulas síncronas, todas lá, participando, e mesmo assim está com dificuldade, então é alguma coisa que eu preciso complementar no conteúdo. Então, é mais para criar condições para facilitar o controle, né? O controle, digamos, de entendimento da relação ensino e aprendizagem de vocês. Porque o objetivo aqui não é eu ensiná-los, mas sim vocês aprenderem. Então, esse é o meu objetivo, eu espero que seja de vocês também. Então, a gente está aqui, a gente vai estar usando todos os recursos possíveis, para que esse objetivo de garantir o aprendizado de vocês seja alcançado. Beleza? E aí, acho que está ok aqui com o nosso plano de ensino. Eu vou abrir antes de começar o cronograma, para saber se vocês têm alguma dúvida. Deixa eu stop share. Se vocês têm alguma dúvida até o presente momento sobre as coisas que eu comentei aqui sobre o plano de ensino, sobre como que vai ser a estrutura das nossas aulas, está aberto aqui, vou dar um minutinho para vocês se manifestarem. Professora, só para ver se eu entendi. Então, as entregas parciais são aquelas que vão ser feitas no período das aulas, aquelas que toda aula tem que entregar. Essas são as entregas parciais. Sim, são entregas parciais. Na verdade, não são necessariamente todas as aulas. Vai estar lá no cronograma quais aulas têm entregas parciais e o conteúdo dessas entregas parciais. Mas essas entregas parciais, elas são feitas em uma tarefa no AVA. Então, eu vou abrir essa tarefa, ela tem uma data de início de entrega, que é o dia da aula. Então, quer dizer, terminou a aula, terminei a aula, posso entregar? Pode. A partir do dia da aula, ela já vai estar disponível. E ela vai estar provavelmente até o dia anterior à próxima aula. Vai ficar mais ou menos uma semana aberta o AVA para vocês, essa atividade lá, para vocês encaminharem essa entrega parcial. Porque o objetivo é fazer com que vocês encerrem aquela etapa antes da próxima aula. Não pode acumular atividade. Então, cada objetivo vai ser alcançado em cada semana. Inclusive, no cronograma que a gente vai trabalhar daqui a pouco, eu vou estar mostrando isso para vocês. Quais são as atividades que vocês precisam fazer naquela semana, seja durante a aula ou fora do horário de aula, como for a preferência de vocês, ok? Mais alguma dúvida? Ok, obrigado, professora. Por nada. No dúvidas. Professora, é só a versão 2021 que pode usar ou alguma outra? Não, se você já tiver o AutoCAD instalado no computador, uma versão mais antiga, né, e quiser trabalhar com ela, não tem problema. É que eu estou partindo do pressuposto de que nós vamos todos entrar na Autodesk, baixar a versão atualizada hoje, né, e já vai todo mundo atualizado. Porque para quê, né, trabalhar com as coisas velhas? Vamos trabalhar com as coisas novas, usar os recursos mais atualizados do software, mas não é obrigatório. Você pode trabalhar com a versão que você se sentir mais confortável em trabalhar. Ah, sim. Tá bom. Obrigado, professora. Por nada. Mais alguém? Tranquilo? Pessoal, olha, já foi mais ou menos 30 minutos, né, do início da nossa aula, né? Eu vou aproveitar esse momento que a gente está respirando um pouquinho. Vou tomar uma água, estou tomando. E vou começar agora a apresentar o cronograma para vocês, tá? A hora que eu finalizar o cronograma, que a gente for começar a parte de conteúdo propriamente dito, a gente faz um break, tá? 10 minutinhos, que provavelmente vai estar dando mais ou menos uma hora de aula. A gente, 10 minutinhos, levantem do computador, vão dar uma voltinha lá fora. Cronológica, vou marcar no meu celular, porque eu não tenho mais relógio, né? Poucas pessoas têm relógio hoje em dia, né? Vou marcar no celular e a gente retoma 10 minutos depois, tá? Mas primeiro eu quero fechar a parte de planejamento, para deixar bem claro tudinho para vocês de planejamento, e depois a gente, quando começar o conteúdo, aí a gente faz um intervalo,
beleza? Então, vou compartilhar novamente a tela com vocês. E agora, a tela do nosso cronograma. Where are you? Não está aberto o cronograma aqui. Deixa eu ver onde ele está. Cronograma. Agora, eu não sei se esse aqui está na minha tela. Aqui, sure. Isso aí. Agora sim. Eu vou ver se eu coloco na apresentação. Visualizar, exibição, modo de leitura. Melhor, né? Então, aqui a gente tem o nosso cronograma 2020/1. Aqui vocês têm mais ou menos uma ideia de como vai ser a nossa disciplina, tá? Eu já fiz uma previsão das datas, mas pode ser que alguma coisa mude. Eu já coloquei aqui, eu não contabilizei terça-feira que vem, porque estava no nosso calendário originalmente, que era ponto facultativo, então eu considerei que existia a possibilidade de ser feriado, eu já não considerei essa aula. Se for de interesse de vocês desenvolver essa aula nesse dia, eu não sei como é que a universidade, se ela já divulgou, né, o posicionamento sobre se vai ser feriado ou não no carnaval, enfim, mas já está contabilizada aqui. A nossa disciplina, então, como eu tinha comentado, ela vai estar dividida em 3 unidades. A unidade 1, ela vai trabalhar, nós vamos trabalhar com os comandos básicos do desenho auxiliado por computador por meio da ferramenta CAD, do AutoCAD. Eu vou hoje passar orientações gerais para a instalação do software e apresentar o ambiente gráfico do AutoCAD para vocês. Vou mostrar algumas dinâmicas da zoom, seleção, algumas coisinhas básicas, né, do CAD para vocês até explorarem, né, quando vocês instalarem ele, se não tiverem instalado ainda no computador, durante a semana. Então, aqui, toda aula vai ter sempre isso, ó, atividades da semana. Ai, deixa eu pegar o meu... atividades da semana, então, instalar o software AutoCAD e explorar o ambiente gráfico do AutoCAD. E vocês podem usar aquele arquivo que está lá na nossa aula 1, lá no AVA, logo depois das explicações sobre como instalar o software. Vocês podem baixar ele e usar ele para manipular e explorar o AutoCAD. E aí nós vamos ter essa aula de hoje gravada lá, disponível, e também aqueles vídeos, né, que já estão lá também no AVA, auxiliares para ajudar vocês. A partir da próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com os comandos de desenho. São 2 aulas que a gente vai trabalhar comandos de desenho, Draw. E aí o objetivo é desenvolver as atividades que estão lá no arquivo base da aula, né? Chamado aula 2 Draw, aula 3 Draw. E depois o Modify. São 2 aulas também com os comandos Modify. Sempre eu vou disponibilizar as aulas síncronas para vocês acompanharem, né? Essas aulas que nós estamos tendo agora, fora do horário da aula, se surgir alguma dúvida na hora que vocês forem manipular a ferramenta. E nessa... temos uma primeira atividade, né? Que vocês vão desenvolver, que é uma atividade que vai ser a partir da aula 16, que é uma atividade para a semana, que é um exercício de configuração de template. Não, desculpa. É um exercício de fixação aqui, ó. Desenvolver exercício de fixação. Esse exercício de fixação, na verdade, como a gente vai estar trabalhando os comandos separadamente e isoladamente até então, esse exercício de fixação eu vou estar preparando ele para vocês tentarem utilizar os comandos para resolver, que vocês julgarem necessários, para resolver alguns problemas específicos. Então, eu vou apresentar alguns problemas específicos. Eu vou apresentar uns 5 problemas para vocês. Vocês só precisam desenvolver pelo menos 2. E depois eu vou mandar um roteirinho quando for. Todos os trabalhos práticos têm roteiro, tá? Para vocês acompanharem. E aí vocês vão receber 5
problemas, vocês vão desenvolver pelo menos 2, vocês escolhem qual vocês querem desenvolver, e vocês vão usar o máximo de ferramentas que vocês julgarem necessário para desenvolver aquele exercício prático. Na verdade, é uma forma de fixar o conteúdo, porque o conteúdo foi dado, até então vai ter sido dado tudo quebradinho, picadinho. E aí, de repente, vocês vão precisar usar tudo que vocês aprenderam até então para desenvolver aquele problema. Então, essa é a função. É um exercício muito rápido, vocês podem desenvolvê-los em alguns minutos, né? Eu não vou colocar problemas muito complicados. O objetivo é só exercitar mesmo os comandos que vocês aprenderam na unidade 5, porque a unidade 5 não tem trabalho prático necessariamente. Professora, vale nota? Não vale nota, não é entrega parcial. Se vocês não entregarem, não tem problema. O único objetivo desse exercício de fixação é ajudá-los a alcançar aquele objetivo principal dessa disciplina, que é o aprendizado de vocês. Então, professora, já sei tudo, não preciso fixar, já está tudo fixado na minha cabeça, não preciso, não faça. Professora, eu ainda estou com dúvida. Vai lá, faz os 5, que daí você, terminando os 5, gente, olha, duvido que você não consiga fazer qualquer coisa depois que vocês terminarem esses 5 exercícios práticos. Então, é critério de vocês, é um auxílio para vocês fixarem o conhecimento e adquirirem o aprendizado que a gente tanto espera para essa disciplina. Na unidade 2, então, a gente começa... antes disso, já temos uma informaçãozinha importante no cronograma. Então, dia 16 de março ou não, né? A gente não sabe exatamente como que vai ser essa questão de datas, pode mudar, tudo é possível. Eu coloquei aqui nessa aula, gente, durante a semana, após essa aula, vocês precisam desenvolver os exercícios da aula 5, Modify, precisam desenvolver os exercícios de fixação e assistir o vídeo Como configurar o seu template para iniciar desenhos arquitetônicos na ferramenta AutoCAD. Eu vou preparar um vídeo para vocês explicando isso. E é muito importante que vocês assistam o vídeo e tentem, durante o momento que vocês estão assistindo o vídeo, né, ou uns minutinhos depois, porque o vídeo vai ser bem rapidinho, executar aquilo que o vídeo está propondo para vocês. Professora, mas eu não vou ter tempo. Não tem problema, dá para executar durante a aula. Mas a vantagem de vocês conseguirem fazer um pouquinho antes é que vocês conseguem usar o espaço da aula para tirar dúvidas reais que vocês possam ter no processo de configuração dessa template. O vídeo já vai estar disponível a partir do dia 16. Eu vou estar sempre tentando trabalhar dessa forma, né? Na aula anterior, uma semana antes, eu vou deixar o vídeo da aula seguinte disponível, porque vocês podem assistir, por exemplo, agora, vocês têm uma aula depois dessa, provavelmente, né? Mas em alguma tarde, alguma coisa que vocês tenham um tempo livre, não vou ter aula por um motivo ou outro, vocês podem ir lá e assistir o vídeo. E aí, também, eu vou fazer um vídeo explicando sobre o trabalho prático 1. Eu vou colocar o roteiro para vocês também, mas também vou colocar um vídeo explicando o trabalho, porque às vezes é mais fácil quando está sendo orientada a leitura, né, do que só deixar o documento ali para vocês lerem. E aí, a gente começa a unidade 2 a partir da aula 6, e aí toda aula que precisa de conteúdo prévio vai estar esse asterisco, tá? Conteúdo necessário para a aula. O vídeo, como configurar o seu template para iniciar os desenhos arquitetônicos da ferramenta AutoCAD, deve ter sido visualizado antes dessa aula. E aí a gente vai fazer o lançamento desse primeiro trabalho, e vocês já vão ter uma atividade durante a semana para encaminhar no AVA para mim o caderno da disciplina de desenho 1 já cursada. E aí a gente só vai ter um probleminha aqui, não sei se tem mais alguém, além do Rafael, que já me adiantou, que não fez o primeiro semestre ainda. Se por acaso tiver alguma situação em que alguém não cursou a disciplina de desenho 1 ainda, né, vai cursar agora esse semestre, por exemplo, né, não tem problema, porque o desenho em si é o mesmo. Nós vamos trabalhar com aquele desenho da casa, aquela que o Oswaldo passou para vocês, já pronta, não é aquela que vocês fizeram o levantamento. Prof. Oi, Davi. Desculpa te interromper, mas é que acho que vai ter um probleminha. O Oswaldo Vocês ainda não tá têm com o caderno ainda. O Oswaldo ainda tá com os nossos Não, cadernos. fica tranquilos. Isso aí vocês deixam comigo.
Tá, tudo bem. Tá, eu já adiantei para ele, já que eu vou trabalhar com esse conteúdo esse semestre, ele já está sabendo. Então, a gente tem ali um tempo, né? Só a partir da aula 6 que eu vou precisar desse material para a gente começar o nosso trabalho 1. Então, até eu já vou essa semana entrar em contato com ele, e ele tem até o dia 6 para devolver esse material para vocês, tá? Porque vocês precisam digitalizar eles. Então, a gente não vai trabalhar com esses cadernos, porque é interessante que eu veja também, né? O desenho que vocês fizeram à mão para poder tirar uma dúvida ou outra que venham a surgir durante a aula. Eu até tenho 2 cadernos aqui que ele me passou, que eu fiz uma revisão de nota em um momento no semestre passado, então eu tenho 2 cadernos aqui comigo, que me ajudaram a entender um pouco de como foi a dinâmica da disciplina de desenho 1 e identificar qual era o trabalho que a gente ia desenvolver. Então tem lá, é um trabalho de uma casa, que eu vi lá, que tem planta, tem cortes, tem fachada. Então, eu vou trabalhar com planta de cobertura, a gente vai trabalhar com essa casa que vocês já desenharam à mão. A questão é justamente essa. Eu quero que vocês peguem um desenho que vocês já fizeram à mão e refaçam ele no CAD. Porque a experiência de utilizar o CAD não tem nada de muito absurdo, além do desenhar na mão, de pegar uma lapiseira e desenhar. É a mesma coisa. O CAD simplesmente é uma tela, né? Um software. É como se fosse a sua prancheta, o seu papel. Mas aquele cuidado de ter toda aquela questão da representação gráfica, de entender o peso da linha, de entender a importância da comunicação por meio do desenho, é necessária para vocês entenderem como usar a ferramenta do CAD para fazer exatamente aquilo que vocês fizeram à mão. Então, é muito importante que o primeiro exercício seja com base em algo que vocês já experimentaram, beleza? Eu acho que é o primeiro mesmo, o Roberto está colocando, acredito que é a primeira casa. Ai, gente, estou me sentindo super cibernética aqui, ó, vendo o chat. É uma primeira casa. Eu posso até, eu não sei se a dona do caderno me permite, né? Depois eu posso projetar o caderno aqui que eu tenho, né? Deixa eu ver aqui. Quem que são as... É a Maria Luísa e Ana Luísa. Isso, Maria Luísa e Ana Luísa. Eu Elas lembro que estão aqui. os nomes Pode. eram parecidos, né? O nome das duas. Deixa eu abrir aqui o caderno delas. Eu já tenho o caderno de vocês aqui, já estudei, ó, passo a passo desse caderno de vocês. Eu fiz revisão de nota de um processo, então eu tive que olhar esse caderno. Estão vendo? Caderno de croquis, Ana Luísa. Eu vou mostrar qual é o exercício que vocês vão trabalhar, só para vocês já irem se preparando psicologicamente, né? Inclusive, aí, essa casa. É a primeira casa, né? Então, aqui é uma planta baixa. Vocês vão fazer exatamente esse desenho no CAD. A planta baixa vai ter cotas, vai ter as informações, vai ter as linhas de chamada com informações, vão ter as cotas, vai ter o quadro de esquadria com a especificação das esquadrias, todos os detalhes, essa hierarquia de traço, vai ter que ter tudo dentro do CAD também, que vocês vão desenvolver. Vocês fizeram planta de cobertura, vai ter que ter planta de cobertura. Vocês fizeram cortes, vai ter que ter os cortes, corte AA e o corte BB. Vocês fizeram fachadas, vistas, né? Vista frontal, vocês vão fazer também aqui. Vista lateral, vocês vão fazer também aqui. E esse aqui já é outro, ou é a mesma? Não, é outro, né? Vista frontal é de outro exercício, esse aqui já. E aí a única coisa que eu vou acrescentar, que não tem aqui, eu não sei se tem, provavelmente vocês fizeram isso em outro trabalho, não nesse da casa, é o detalhe executivo. Então, eu quero que vocês desenhem, mais para a gente trabalhar a questão da escala na montagem das pranchas na impressão.
Então, eu quero que vocês desenhem objetos em escalas que precisam ser representados em escalas diferentes. Então, nós vamos ter os cortes, as fachadas e a planta, por exemplo, que são praticamente todos na mesma escala. A planta de cobertura já vai estar em outra escala, e eu quero um detalhe que esteja numa escala tipo 1:5, muito pequenininho, porque eu quero que vocês diversifiquem a template de vocês, para dar suporte para que vocês possam desenvolver desenhos de detalhamento também com a mesma template que vocês vão usar para desenvolver os trabalhos, os desenhos de objetos em tamanho, escala padrão, ok? Eu vou só voltar aqui só para a gente continuar o nosso cronograma. Então, esse vai ser o nosso trabalho 1, vai ser essa casa, tá? E aí, a partir da primeira semana, vocês já vão desenvolver entregas parciais. Então, nessa aula 7, eu já vou abrir a entrega parcial da planta baixa, vale 1 ponto. E vocês têm até a próxima aula, um dia antes da próxima aula, para entregar ela no AVA, tá? Vocês podem fazer durante a aula, já entregar no final da aula, ou vocês podem desenvolver durante a semana, com calma, e mandar no AVA no momento que vocês quiserem, até um dia antes da nossa aula. E aí, nós, na aula 8, faremos o desenvolvimento da entrega parcial 2, que é o corte. E aí, aqui, ó, vocês já vão ter que se preparar, porque na aula seguinte, nós vamos fazer a impressão dos trabalhos. Então, tem um vídeo durante a semana, nessa semana entre a aula 8 e a aula 9, que vocês vão ter que assistir sobre como configurar seu trabalho para impressão. Professora, eu preciso já deixar o trabalho configurado para impressão para a aula? Não, é só para assistir o vídeo, só para adiantar o conteúdo, para a gente usar o espaço da aula para tirar dúvidas, possíveis dúvidas que vocês venham a ter. Então, a gente tem uma entrega parcial também de cobertura e detalhe executivo nessa semana, que começa na aula 9, né? E aí, a entrega mesmo final do trabalho vai ser na aula 10, no dia 20. Aí, nesse caso, a entrega final é no dia da aula, tá? Na verdade, ela vai começar a partir dessa aula anterior. Quem quiser entregar antes, pode entregar. E ela se encerra na aula 10. Porque daí a gente começa a unidade 3. É sempre assim, a gente encerra para começar. Eu nunca vou acumular trabalhos com vocês, tá? Então, aqui também vão ter vídeos para vocês assistirem. Essa aula tem um conteúdo inicial de apresentação artística de projetos. Então, vocês vão assistir esse vídeo também durante a semana. Eu vou mandar também o roteirinho do trabalho prático e um videozinho do trabalho prático para vocês. Aqui a gente começa, então, a unidade 3, que é a apresentação artística de projetos. E a gente já começa a desenvolver o trabalho prático 2. Aí eu vou dar um spoiler também desse trabalho prático para vocês, né? Agora já não vai ser um projeto de vocês. Nesse trabalho prático 2, nós vamos trabalhar com projetos consagrados. Também vai ser uma habitação. Eu vou selecionar alguns projetos de habitação de casas já consagrados, né, já famosos, e vou disponibilizar para vocês. A gente vai fazer um sorteio. Eu vou disponibilizar todas as plantas, cortes, tudo que eu tiver de material desses projetos para vocês. Vocês vão... nós vamos fazer um sorteio e os alunos vão poder... vocês vão desenvolver o trabalho como se vocês estivessem sendo os autores daquele projeto, da casa, como se vocês estivessem apresentando aquela casa para o cliente de vocês. Mas é lógico, é hipotético, é uma coisa assim, um exercício. Então, vocês vão apresentar um painel, e tem alguns conteúdos que esse painel vai ter que ter, e um desses conteúdos é obrigatoriamente uma isométrica dessa casa. Só que não é uma isométrica comum, é uma isométrica explodida. Ou seja, se tiver um pavimento só, né, nós vamos pegar a parte de baixo e separar, cortar no meio e separar a parte de cima. Não é maquete eletrônica, é perspectiva isométrica. E a gente vai usar a ferramenta do CAD. Eu vou ensinar algumas macetezinhos para vocês consigam fazer, sem fazer cálculo nenhum, tudo em verdadeira grandeza, muito fácil, e com base em uma planta que vocês vão desenvolver no próprio CAD. Então, por isso, o trabalho prático 2 começa com um seminário para vocês estudarem sobre essas casas. Como vão ser, eu ainda não sei quantas casas, mas digamos que sejam 5 casas,
Hoje aqui na aula, não sei quantos alunos vão ter, né? Hoje nós temos 22 participantes na aula. Então, digamos que seja essa turma, não sei se vamos ter mais, mas 5 projetos, né? Digamos que seriam 4 alunos estariam trabalhando os 4 com o mesmo projeto, né? Vocês não vão fazer trabalhos juntos. A única coisa que vocês podem desenvolver juntos é o seminário de apresentação, porque vocês vão apresentar o projeto para a turma, dizer quem são os clientes, quem é o arquiteto, que cidade que esse projeto foi desenvolvido, para qual cidade, se ele foi executado ou se ele ficou só na fase de projeto, falar sobre as características dele com relação a fluxos, com relação à setorização, ir a fundo, entender o que é esse objeto desse projeto. E aí, para isso, vocês podem preparar um seminário juntos. Então, todos os alunos que forem falar do mesmo projeto podem se preparar um material único, tá? Sem problema nenhum. Só para o seminário propriamente dito. Eu vou montar um roteirinho também para esse seminário, quais são as questões que vocês precisam responder sobre cada um desses projetos. E aí, o seminário vai acontecer provavelmente nessa aula 11, dia 27 de abril. E aí também tem uma entrega parcial, esse seminário tem um peso grande, tá? E a entrega parcial no AVA, também depois da aula do seminário, se vocês quiserem fazer algum ajuste, você tem a semana inteira para encaminhar esse material no AVA. Ah, minto, seminário não. Seminário eu preciso que vocês entreguem antes da aula. Obviamente, né? Vocês precisam entregar antes da aula, pelo menos até a noite que antecede a aula, para eu preparar o material, a sala, com esse material já para vocês, tá? E aí depois a gente começa com o desenvolvimento de planta baixa, que é um dos produtos que vocês vão entregar, ó, planta baixa e corte. E eu vou ensinar para vocês como preparar a planta baixa para a isométrica. E aí a gente vai ter uma aula para entrega parcial da isométrica. E aí depois mais uma aula para falar sobre a montagem dos painéis. Eu vou explicar que recursos que a gente tem no CAD mesmo para montar esses painéis, para usar recursos de apresentação para chamar a atenção, para ser convidativo, né, interessante para quem está vendo esses painéis. É lógico que tem outros recursos infinitos para montagem de painéis, outros softwares para isso, mas a ideia é mostrar que mesmo o CAD, ele tem condições de oferecer recursos muito interessantes para montagem de painéis também. Então, às vezes, quem não tem domínio de outra ferramenta, a partir da nossa disciplina, vai ter condição de fazer isso por meio do AutoCAD. E aí, a gente tem uma entrega final desse trabalho prático. A gente faz essa entrega. Eu gosto muito de fazer essa entrega na aula, porque eu gosto de trocar uma ideia, fazer um seminário mesmo nessa entrega, para todo mundo apresentar os seus painéis. Na época que eu estava dando aula presencial, a gente montava esses painéis na rodoviária, né? E aí os alunos ficavam ali e, tipo, o TFG, né? E os alunos ficavam ali, e o trabalho ficava exposto, pelo menos uns 2 ou 3 dias ali na rodoviária. É um incentivo até para o pessoal caprichar nos painéis, né? Porque senão, né, vai queimar ele fica queimado, né, por restante dos alunos, colegas da turma, né? E ficava animado de mostrar, né, a produção dele daquele semestre. Então, esse semestre a gente vai fazer uma apresentação também, mas vai ser só na nossa sala, mas como não seria diferente, eu vou convidar alguns participantes para essa aula, essa nossa última aula da entrega do trabalho prático 2, tá? Professores de outras disciplinas, ou qualquer outra pessoa, porque a gente pode colocar até 100 pessoas nessa sala. Eu vou lotar essa sala nesse dia, fiquem tranquilos. E vocês também podem convidar amigos, quem vocês quiserem, para vir assistir a apresentação do painel de vocês, tá bom? Bom, então aqui, só para vocês saberem, nós vamos ter um total de 28 horas síncronas e mais ou menos, eu acho que vai dar bem mais que isso, né? 2 horas assíncronas. Que aqui eu calculei mais ou menos que nós vamos ter uns 8 vídeos que vão estar disponibilizados para vocês, com mais ou menos 15 minutos de duração, dá mais ou menos 2 horas para a gente ter as nossas 30 horas da disciplina. Beleza? Abro agora os minutinhos para quem quiser tirar alguma dúvida. Stop share. Alguém tem alguma dúvida sobre o cronograma? Quer tirar alguma dúvida aqui?
Deixa eu olhar no chat se alguém perguntou aqui. Não, ninguém perguntou nada. Professora, Hum. eu fiz desenho 1 em outra faculdade, e aí eu fiz o aproveitamento. E aí, como que Você faz? fez Eu desenho pego- arquitetônico, né? Lá, né? Você Aham. desenvolveu. Faz o seguinte, então, nessa entrega que a gente for fazer essa entrega parcial, não uma entrega parcial, né? Mas tem uma entrega lá que vocês precisam colocar no AVA o caderno de desenho. Você tem acesso a esse material, Leandra? Com Lá você? não foi caderno, lá tem as atividades, eu vou ver o que eu tenho aqui. Eu acho que eu não tenho tudo. A última planta que a gente fez, ele não devolveu. Mas Então, eu te mando o que eu... já entra em contato com esse professor dessa disciplina e verifica se eles podem mandar esse material para você. Porque, assim, como eu disse, eu gostaria muito que vocês desenvolvessem o desenho em cima de um produto que vocês fizeram à mão. Para mim, isso é muito importante no processo de aprendizado do CAD. Fica muito mais fácil para vocês entenderem a dinâmica do CAD se vocês refazem um desenho que vocês já fizeram à mão. Então, se você conseguir esse material, melhor. Se você não conseguir, a gente vê o que a gente consegue desenvolver em cima ou desse material do restante da turma ou de algum outro material que você tenha para disponibilizar para a gente desenvolver a atividade, tá bom? Esse que o restante da turma fez, todo mundo fez a mesma planta? A mesma planta. Dependendo, se eu não conseguir e alguém puder me mandar, eu vejo se eu consigo refazer aqui também. Uhum. Tá bom? Então, não tem problema nenhum. Aí Por mim você também, pode... às vezes é até Porque melhor. você pode fazer um croquisinho dele à mão ali só para entender ele, né? Para daí desenvolver no CAD depois. É muito importante isso, gente. Vocês não têm noção beleza. da diferença que faz vocês desenvolverem um desenho no CAD depois de terem feito aquele desenho à mão. É outra coisa. Tá. Mais alguma dúvida? Professora, eu tenho, só para entender. Então, as entregas parciais começam a partir da unidade 2, é isso? Sim, sim. Ah, tá. Obrigado. Não foi nada. Mais alguma? Vamos tomar um cafezinho? Podemos. Então, vamos lá, gente. Olha, agora no meu celular, porque eu só acompanho no celular, são 2h31. Passei 1 minuto do meu planejamento. Nós vamos agora fazer um breakzinho. Eu vou interromper aqui a nossa gravação e a gente começa o segundo bloco da aula. 10 minutos, tá? Acho que 10 minutos é melhor do que 5, né? 10 minutinhos só para vocês olharem na foto. Dá tempo de preparar um café, quem não tem cafeteira, comer alguma coisinha. E aí a gente volta, não quero também martirizar vocês no primeiro dia de aula, né? E a gente volta vendo material sobre instalação do software, sobre manipulação do AutoCAD, que é aquele conteúdo que a gente tinha planejado para o segundo momento, ok? Até daqui a pouco. Se vocês quiserem, podem continuar aí na sala, tá? Aí a gente só retoma depois. Tchau, tchau.